Glórias a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos. Amados, deixa eu ver mais uma vez aqui se a transmissão do áudio está tudo ok, tá? Pelo Facebook. Aparentemente está tudo ok. Deus abençoe a todos grandemente. Estamos mais uma vez iniciando o nosso momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da igreja, da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós temos o nosso momento de ensino da Palavra do Senhor. Meus amados, na sexta passada, infelizmente, não pudemos fazer a transmissão, né? Alguns irmãos sabem aí do ocorrido, infelizmente. E a gente está retomando hoje, né? Aí dando prosseguimento à nossa maratona apocalíptica, tá? Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, interpretando ele, versículo por versículo, desde o primeiro capítulo. Graças a Deus, nós já estamos no capítulo de número 7, né? Na última ocasião, nós concluímos o capítulo de número 6, e agora nós vamos dar início ao capítulo de número 7. Meus irmãos, nós estivemos a falar no capítulo de número 6 dos 7 selos, né? Dos 7 selos. E o final do capítulo 6, eu acho que ele termina no verso de número 17, ainda falta o último selo, tá? Então nós falamos de todos os 6 selos, a abertura dos 6 selos, nós trouxemos aqui a interpretação, né, de cada versículo, e hoje nós vamos estar iniciando o capítulo de número 7 a falar do último selo. Verso de número 7, aliás, capítulo de número 7 e o versículo de número 1, que diz assim: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Dando continuidade já no nosso ensino, para quem não se lembra ou não pegou o último ensino, inicialmente parece ser um tanto dificultoso para compreender. Mas vamos dar uma recapitulada. João, ele entra no céu, ele se depara com Deus ali assentado no trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o mar de bronze, né, o Espírito Santo. E então o Cordeiro entra em ação, o Cordeiro que é Jesus Cristo, ele toma da mão direita de Deus um rolo com 7 selos, tá? Seria um livro selado com 7 selos. E o Cordeiro começa a desatar esses selos. Ele desata os 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós falamos sobre isso e já interpretamos estes versículos. Depois destes 4 selos, o Cordeiro começa a desatar então o 5º, o 6º selo, e começa a acontecer coisas no planeta Terra que mexem com a ordem climática. Lembrando que nós já colocamos uma imagem no grupo da igreja do WhatsApp, colocamos também no Facebook, neste Facebook aí da igreja, nós colocamos bem antes uma imagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Ali uma imagem representativa daquilo que João viu. E nós colocamos posteriormente uma imagem do céu se desenrolando, sendo enrolado, né? Chuva de meteoros, e sabe, nós colocamos ali de uma ordem climática sendo transformada, né? Nós colocamos também essa imagem. Também é uma representação daquilo que João viu, tá? Aqui no verso de número 7, o que está ocorrendo é a continuidade daquilo que já foi iniciado no desatar do 5º e do 6º selo, ali onde as ordens climáticas elas começaram a sofrer alterações. Nós falamos sobre isso já no ensino passado, então não há necessidade de nós darmos continuidade neste mesmo pensamento, tá? Porém, como o verso de número 1 aqui do capítulo de número 7, ele ainda é uma, digamos assim, uma consequência dos selos anteriores, então aqui fica bem notório. Quando diz o quê? João falando, né? E depois dessas coisas, que coisas? As coisas que ele viu ali do desatar dos selos, dos 6 selos anteriores, tá? Vi 4 anjos
que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então João está dizendo que eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. São os pontos cardeais do planeta Terra, tá? E eles estavam retendo 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem contra árvore alguma. Por que que os anjos estavam fazendo isso, retendo o vento? Por conta daquilo que já aconteceu no capítulo de número 6, que nós já estudamos em ensinos passados. Que é o quê? As ordens climáticas estarão sendo alteradas pelo próprio Jesus Cristo. Lembrando que Jesus prometeu uma nova terra, novos céus e uma nova terra. É uma probabilidade de que aqui, desde lá do 5º e 6º selo, Jesus já esteja fazendo alterações no planeta Terra para cumprir a sua palavra, que daria um novo céu e uma nova terra. Nós falamos sobre o aspecto aparente do céu que iria ser alterado, tá bom? Já falamos sobre isso também, tá? Então, novos céus e uma nova terra. Talvez aqui seja a continuidade daquilo que Jesus já começou. Não, talvez não. É a continuidade daquilo que Jesus já começou lá no capítulo número 6, tá? Cumprindo, então, aquilo que ele prometeu em relação a um novo céu e uma nova terra. Bom, então isso daqui, o capítulo de número 7, verso de número 1, seria parte das alterações climáticas já mencionadas no ensino anterior. Verso de número 2 e o 3, né? E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Amados, este verso, o verso de número 2 e o verso de número 3, ele já é um verso autoexplicativo, tá? Não há necessidade de grandes interpretações aqui, a não ser sobre o selo, né? Em primeira leitura aqui fica confuso saber o que significa esse selo. É óbvio que nas leituras posteriores nós vamos compreender melhor. Mas vamos ver a autoexplicação do próprio verso. Ó. E vi outro anjo subir do lado do sol. Tá? Então João viu 4 anjos, retendo ali os 4 pontos cardeais da terra, os ventos, tudo bem. Aí depois ele vê um outro anjo, então é um 5º anjo. E esse anjo ele comunica-se com os 4 anjos que lá estão. Esses 4 anjos que estão lá retendo o vento, eles têm o poder de danificar a terra, poder de danificar, né, o mar. Mas aí esse anjo comunica-se com eles e diz: ó, não danifica a terra nem o mar, ó, não faça nada ainda, tá? Até que nós hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, o anjo está falando: ó, existem pessoas que precisam ser seladas, então até que esta selagem não ocorra por completo, não faça nada contra a terra nem contra o mar. Ou seja, aquela obra que se iniciou lá no capítulo de número 6 sobre as alterações climáticas é para dar uma pausa aí, porque precisa acontecer algo. É isso que João está falando aqui, repassando, né, aquilo que o anjo mencionou, tá bom? Verso de número 3, verso de número 2 e 3 do capítulo de número 7 de Apocalipse. Verso de número 4, vamos ler também o 5, o 6, o 7, o 8. Por quê? Porque estes versos aqui, ele é apenas uma descrição, tá? Eu vou fazer uma leitura tranquilamente, você que não estiver aí com a Bíblia acompanhando, ouça bem tranquilamente, porque é apenas um verso, são versos descritivos, tá bom? Ó. E ouvi o número dos selados, eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. São israelitas salvos em Cristo que estarão no período da grande tribulação. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, da tribo de Gade 12 mil selados, da tribo de Azer 12 mil selados, da tribo de Naftali 12 mil selados, da tribo de Manassés 12 mil selados, da tribo de Simeão 12 mil selados, da tribo de Levi 12 mil selados, da tribo de Sacar 12 mil selados,
da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados, da tribo de Benjamim 12.000 selados. Apocalipse capítulo 7, verso de número 5 e o verso de número 8. Estes versos são apenas descritivos. Ele está falando a respeito do quê? Lembra que no verso de número 3 nós lemos o anjo falando: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus? São exatamente esses, tá? Dessa leitura aqui que nós fizemos aqui, que é uma leitura descritiva, do verso de número 5 ao 8, fala dos selados. Se nós formos calcular aqui, somar todos esses selados aqui do verso 5 ao verso de número 8, vai ser exatamente os 144.000 selados do verso de número 3, tá ok? Então, o anjo que se comunicou com os 4 anjos que estarão nos 4 cantos da terra, ele tem o selo, tá? Não, aqui não diz que ele tem o selo, aqui diz que ele tem a mensagem sobre o selo, né? Até que hajamos selados, então ele vai selar também. Não significa que ele vai selar sozinho, até porque o texto diz até que hajamos selados, tá ok? Bom, quem são esses que vão ser selados, esses 144.000? Esses são são de Israel, do povo de Israel. Os 144.000 selados são pessoas do povo de Israel. Mas quem são esse povo de Israel? Os 144.000 faz parte de que povo? Lá do Antigo Testamento? Das épocas de Moisés? Será que eles são das épocas de Jesus Cristo, ali do Novo Testamento? O verso de número 4 que nós lemos aqui diz que são israelitas salvos em Cristo, que estarão no período da grande tribulação, tá? Verso de número 4, ó. Eu ouvi o número dos selados e eram 144.000 selados, e todas as tribos dos filhos de Israel. Cadê o verso aqui que eu li? Eu acho que eu não li este verso. Ele está na frente. Ele está logo à frente. Eu não li este verso, tá bom? Então, esses são israelitas salvos em Cristo, que passarão pelo período da grande tribulação. Então Deus vai escolher, digamos assim, escolher o modo de dizer, né? São israelitas que passarão pelo período da grande tribulação, eles vão aceitar a Cristo Jesus, vão ser salvos, por isso eles serão selados, tá? Nós sabemos que o povo de Israel ainda vive a antiga aliança, parte dela, né? Porque eles não vivem 100% a antiga aliança. Vamos deixar isso bem claro, né? Lógico que isso é uma discussão para um outro vídeo, assunto para um outro ensino, tá? Mas o povo de Israel, eles buscam viver a antiga aliança. Esses 144.000 vão ser selados, terão este privilégio, vamos dizer assim, porque eles deixarão a antiga aliança e se voltarão a Cristo Jesus, aceitando a Jesus Cristo, e então serão salvos. Por isso eles serão selados, tá? Este povo não é a igreja. A igreja já foi arrebatada aqui, tá bom? Este povo não é a igreja. Os 144.000 selados é um povo distinto da igreja. Vão ter os benefícios que a igreja vai ter, fora a participação dos bodas do Cordeiro. É óbvio, né? Que a igreja participa das bodas do Cordeiro, que é a noiva, né? A igreja. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esses 144.000 selados, eles terão o privilégio de igreja, mas eles não são noivas, tá? Não é noiva de Cristo. Agora consegui falar do jeito que eu gostaria. Esses 144.000 selados não é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é aquela que será arrebatada, e aqueles que serão ressuscitados, que serão tirados de lá do paraíso, do seio de Abraão. Estes são a noiva de Cristo, que vão participar das bodas do Cordeiro, tá ok? Esses 144.000 selados não é noiva, não vai participar das bodas do Cordeiro, mas eles passam a ser igreja por ter aceitado a Cristo Jesus, tá bom? Como seu único e suficiente Salvador. Aceitou Jesus, não importa se é israelita, se é judeu, não importa quem é. Passa a ser igreja, não significa que será noiva, tá bom? Por quê? Porque a noiva já está na boda do Cordeiro. Aqui eles passaram pela grande tribulação, tá bom?
Lemos até o verso de número 8. Vamos ler o verso de número 9. Depois dessas coisas eu olhei e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O verso de número 9 já tira o foco dos 144 mil selados e foca em um outro povo. Que povo é esse? O texto bem diz: uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, ou seja, são gentios convertidos. Também não é a noiva. Lembrando, a noiva já foi arrebatada. Os 144 mil selados já foram mencionados. Esse daqui seria uma terceira, não vou dizer um terceiro povo de Deus, tá? Porque todo o povo é de Deus, né? Lógico, todos os salvos é povo de Deus. Mas seria uma terceira classe de povos salvos. Então esses aqui são os gentios. Não são judeus e também não é a noiva, tá bom? São os gentios, converteram, aceitaram a Cristo ali no período da grande tribulação. Bem, pode ser que aqui tem pessoas que eram, né, da igreja, fazia parte, né, como noiva do Cordeiro, mas não vigiaram, acabaram ficando no arrebatamento. São esses, tá ok? Esses povos aqui, essas pessoas são esses povos aqui, faz parte desse povo, tá? Então são gentios convertidos no período da grande tribulação. Os mártires, que nós já falamos no ensino, acho que anterior, isso, que estão debaixo do altar, né, clamando por vingança, esses também estão aqui, tá? Então, são todos os povos salvos no período da grande tribulação. Todos os gentios. Os mártires também fazem parte deste povo. E note que as vestes aqui é as mesmas vestes que os mártires receberam ali no capítulo de número 6, que nós já lemos, já falamos sobre ele no ensino anterior, tá? Só que o texto ainda diz, né? São gente de todas as nações, tribos e povos, línguas que estavam diante do trono, tá? E perante o Cordeiro, e trajando vestes brancas, já falamos sobre isso. E com palmas nas suas mãos. O que seriam essas palmas? As palmas são ramos de palmeira que simbolizam vitória e paz, tá ok? Aqui eles não estão com a coroa, né, de glória, mas eles estão com ramos de palmeiras em suas mãos, simbolizando vitória e paz. É o mesmo significado da coroa, né? Aqui ainda não é o galardão, eles não estão recebendo o galardão. O que eles receberam aqui é a justificação, né? Estão justos diante de Deus e receberam a sua salvação. As palmas ali são, os ramos de palmeiras, na verdade é um símbolo de paz e vitória. Então, paz e vitória para eles estão garantidas, eles receberam isso. Então é apenas um símbolo, tá? Mas eles ainda passarão por um julgamento, repito, julgamento para galardão, não é para condenação. Eu disse isso no ensino passado. Todos que morrem em Cristo, todos que forem arrebatados, todos que forem salvos do período da grande tribulação, não há possibilidade alguma deles irem para o inferno. Nunca, jamais serão julgados para condenação. O julgamento é das suas obras para receber galardão. Apenas isso, ok? Verso de número 10. Vamos para o verso de número 10. Capítulo 7 de Apocalipse, verso de número 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Verso 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Verso 12. Dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Amados, o que está sendo mostrado aqui no verso de número 10, 11 e 12 é apenas a adoração na sala do trono de Deus, tá? Note que esta sala do trono aqui, este lugar onde João está, que ele vê os 144 mil selados, né? Aliás, ele vê o anjo, né, falando dos 144 mil selados, e aqui ele vê a grande multidão ali dos gentios, né, dos povos salvos em Cristo, da grande tribulação. Tudo isso ele vê justamente nesta sala do trono aqui, onde está ocorrendo essa adoração.
Essa é a sala, a mesma sala, que João ele esteve lá desde o capítulo de número 5, né? Quando João, no 4, que ele sobe, ele abre uma porta no céu e chama ele para entrar. Ele entra, passa pela porta e ele está na sala do trono de Deus. É nesta sala que está acontecendo tudo. João ainda está aqui, ele não saiu daqui. Ele viu o anjo, ele viu aquelas coisas ali do capítulo número 6, ali das ordens climáticas sendo alteradas, né? Os cavaleiros do Apocalipse, ele viu tudo isso, mas ele viu dali da sala do trono, tá? E agora ele vê essa multidão de gentios incontáveis, João disse é incontável, é muita gente. Ele vê na sala do trono, tá? Aí alguém pode falar, nossa, então essa sala do trono deve ser muito grande. Mas Deus é poderoso. Não tem como a gente tentar limitar o poder de Deus, né? Que às vezes a gente fica tentando criar raciocínios lógicos para as coisas de Deus, para os mistérios de Deus, para o Apocalipse. O raciocínio lógico nunca vai funcionar, né? Já vi pessoas perguntando, nossa, mas então Deus vai julgar cada um que não foi salvo? Vai demorar muito, desde a criação de Adão até os últimos dias, julgando um por um. Nossa, vai demorar milênios e milhares de anos. Amados, Deus pode fazer isso em um segundo, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. O que muitas das vezes nós tentamos fazer é usar o raciocínio lógico para tentar entender e compreender as questões da Bíblia. Isso nunca vai funcionar. Tem coisas na Bíblia que sim, trabalham com uma certa lógica. Isso é notório, porque é um livro que foi escrito para homens, tá? Por homens, para homens, porém inspirado por Deus. Mas muitas das coisas aqui na Bíblia nunca, jamais vai funcionar com raciocínio lógico, tá ok? Então, em um segundo, Deus ele cumpre tudo, faz tudo, tá? Então não vai ficar milênios e milênios lá sendo julgado um por um, não é assim, tá? Então vamos entender que Deus, o poder de Deus, ele excede o nosso entendimento. E Deus pode fazer isso em um segundo. E acabou. Já cumpriu tudo que ele queria cumprir. Tá bom? E a sala do trono aqui é a mesma coisa, tá? Então João viu uma multidão incontável. Então a sala do trono é gigantesca. Não significa isso. Que fisicamente ela é infinita. Mas Deus ele pode fazer com todo o seu poder e autoridade com que essa multidão esteja ali presente diante da visão de João e a sala do trono não seja infinita como alguns tentam imaginar. Deus pode fazer, é óbvio, porque Deus é Deus, acima de todas as coisas. Então não vamos tentar usar raciocínio lógico para tentar compreender as coisas de Deus, porque nunca vai funcionar, essa é a verdade. Por isso a Bíblia nos diz, né, que o olho não viu, os olhos não viram, nem subiu o coração do homem, no entendimento do homem, os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado. Então a gente nunca vai conseguir compreender isso com lógicas humanas, tá bom? Então aqui no verso de número 10, 11 e 12 que nós lemos, João ele está relatando uma adoração, um momento de adoração ali na sala do trono. E desde o verso número 10 nós vemos que a adoração está indo para Deus, vai clamar com grande voz, dizendo salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então adoração a Deus e ao Cordeiro. E todos os anjos estão ao redor do trono e dos anciãos. Agora todos os anjos estão. Quando o João ele entra na sala, não vê anjos ali, ele vê 4 animais, né? Que são os 4 seres viventes, ali os 4 querubins, na presença de Deus. Ele vê o Espírito Santo, representado por 7 lâmpadas, tá? Ele vê o próprio Deus sentado no trono, ele vê 24 anciãos, que são 12 anciãos, representam as 12 tribos de Israel, e 12 são os 12 apóstolos de Jesus Cristo. E João vê ali o Cordeiro, né, pegando ali o livro da mão de Deus. Mas ele não fala nada sobre anjos. Mas agora João... ele vê o mar de vidro também, que já simboliza os povos e nações. Mas agora João ele vê uma grande multidão e agora ele vê os anjos adorando a Deus. Ó. E todos os anjos estavam ao redor do trono. A Bíblia diz que há milhares de milhares, né? Então já entra aquela questão de novo do tamanho da sala do trono. E dos anciãos e dos 4 animais prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Então todo mundo, todo ser vivente ali, adorando a Deus e ao Cordeiro de Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. É um culto. É literalmente um culto de adoração. O que está acontecendo ali é um culto. E João está presenciando tudo isso, tá bom?
Vamos lá agora para o verso de número 13 e 14, que também é um verso autoexplicativo, tá? Ó, e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Um dos anciãos, então ali tem 24 anciãos, 12 que representam as 12 tribos de Israel e 12 que são os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Um dos anciãos, a Bíblia não disse das 12 tribos de Israel, ou um dos apóstolos de Jesus ali, lembrando que João também é apóstolo, tá? E ele também terá o seu lugar ali no trono, porque Jesus prometeu. Só que João não está no trono agora, João ele está ali vendo todo o acontecimento. Então alguém, né, está representando João ali no trono. Bem, um dos 12 apóstolos, um dos 24 anciãos pergunta para João: quem são esses que estão vestidos de vestes brancas? João não sabe a resposta. E ele diz: Senhor, tu sabes. E então ele me disse, João falando, né? Estes são os que vieram da grande tribulação, eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, tá? Então, estes são os que vieram da grande tribulação. João, aqui o ancião, né? Ou pode ser também a voz do próprio Deus, tá? Porque a palavra está aqui, Senhor, com S maiúsculo, pode ser o próprio Deus, ou pode ser um dos anciãos ainda conversando com João, tá? Não importa, mas ele diz o quê? Esses são que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Então, tanto os 144 mil assinalados, que são do povo de Israel, que serão do povo de Israel, como a grande multidão ali de gentios convertidos, são pessoas que vieram do período da grande tribulação. Por que só os israelitas foram assinalados? Por conta da antiga aliança. Eles deixaram a antiga aliança e voltaram a Cristo, receberam o selo da salvação, mediante a nova aliança que eles aceitaram agora, tá bom? Esses são os que vieram da grande tribulação. Então todos vieram da grande tribulação. Então lembrando, aqui é um verso bem explicativo, já não precisa nem ficar macetando eles, né? Lembrando, então, a igreja do Senhor é a noiva de Cristo, foi arrebatada e está nas bodas do Cordeiro. A grande tribulação ocorre, e da grande tribulação, quem que sai ali salvo? Os 144 mil assinalados e uma multidão de gentios que se converte a Cristo ali, tá bom? Lembrando que dentro dessas multidões de gentios, com certeza vai ter pessoas que também eram noivo do Cordeiro, mas não vigiaram, não foram arrebatadas, acabaram aceitando a Cristo, se arrependendo, voltando-se a Cristo. Muitos serão martirizados, perseguidos, maltratados, injuriados, serão torturados, morrerão como mártire mesmo, né? Serão martirizados, também farão parte dessa grande multidão aqui, tá bom? Verso de número 15 e 16, para finalizar, do capítulo número 7, né? 15, 16 e 17. Ó. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Quem está sentado sobre o trono? O próprio Deus. Os cobrirá com a sua sombra. Aí lembra do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, né? Descansará. E aqui fala sobre a sombra do Onipotente, a sombra de Deus, tá? Que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra, ou seja, vai descansar, um descanso eterno, tá bom? 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Verso 17. Porque o Cordeiro de Deus que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Esta mensagem aqui, amados, ela está sendo direcionada diretamente aos salvos da grande tribulação. Mas não quer dizer que a igreja, a noiva do Cordeiro que foi arrebatada não vai ter esses privilégios? Lógico que vai ter, é óbvio que tem. Porque todos aqueles que foram salvos em Cristo, todos aqueles que foram salvos em Cristo ou em Deus, ali no período do Antigo Testamento, não importa, todos passam a ser igreja salva e passam a obter, né, os privilégios de igreja. Mas aqui no verso 15 e 17, ele cita muito sobre fome, que não vai ter mais fome, não terão mais sede, né, nem sol, que vai ser enxugado todas as lágrimas. Por quê? Porque eles tiveram isso no período da grande tribulação. Não que a noiva do Cordeiro nunca passou por isso. Passou, óbvio que passou, né? A gente sabe disso.
Aqueles que foram martirizados desde lá do Novo Testamento, Estevão, o primeiro mártir, passou por isso, tá? Só que Estevão, né, lá, por exemplo, o primeiro mártir, ele é noiva do Cordeiro, tá bom? Por quê? Porque ele está no seio de Abraão, ele será ressuscitado. Paulo diz, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então, os arrebatados, aqueles que serão ressuscitados com o corpo glorificado, ou aqueles que forem arrebatados serão arrebatados já com o corpo glorificado, todos estarão juntos participando das bodas do Cordeiro, todos é noiva de Cristo, tá ok? Ponto final. Aí dos tempos de Moisés, quem morreu lá, Moisés, Abraão, também é noiva de Cristo, também, tá bom? Faz parte, também é noiva de Cristo. Ah, mas Jesus não existia. Não, ele não existia como Jesus homem ali, não tinha vindo como Salvador, mas ele sempre existiu, né? Ele é o Criador de todas as coisas, né? Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, né? João diz que ele é o Verbo, né? Então ele sempre existiu. Então todos é noiva do Cordeiro, todos são noiva. Os únicos que não são noiva são quem não foram arrebatados ou não morreram antes do arrebatamento. Esses não são noiva. Então são 144 mil assinalados. Essa multidão de gentios aqui, que eu agora mencionei, e aqueles que também estarão participando ali do reino milenar também não é noiva, tá? É igreja, mas não é noiva. Bom, aqui no verso de número 15, 16 e 17, que nós vemos, é uma mensagem de vitória, tá? É a finalização do capítulo com uma mensagem de vitória, porque o cordeiro que está no meio, verso 17, do trono, os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, tá ok? É uma mensagem de vitória final para todos aqueles que vieram do período da grande tribulação. Aqui nós finalizamos o capítulo de número 7. Iniciamos e já finalizamos o capítulo de número 7. Amados, lembrando que aqueles que entraram posterior a esse vídeo, terminando, pega o início do vídeo até a parte que você ali entrou, que você começou a ouvir, para você entender. Hoje nós interpretamos o capítulo de número 7 inteirinho. Ah, mas eu não entendi muito bem o começo do capítulo número 7 aqui, a interpretação. Então volta lá no ensino anterior e ouve o ensino sobre o capítulo de número 6, porque o capítulo número 6 ele tem uma conexão com o capítulo número 7. Já nos primeiros versos do capítulo número 7, ele está dando continuidade aos acontecimentos lá do capítulo número 6, que seriam as alterações climáticas proporcionadas ali, feitas pelo Cordeiro de Deus, proporcionadas pela abertura ali dos últimos selos, tá ok? Então, ouça lá, assista tranquilamente, depois se você já assistiu esse daqui do capítulo número 7, você já vai entender tranquilamente, amém? Então que Deus abençoe a todos grandemente. Na próxima sexta estaremos novamente aprendendo da palavra de Deus. Estaremos agora iniciando o capítulo número 8, falando das trombetas, tá? Das 7 trombetas. Que Deus abençoe a todos grandemente, né? Deixo aqui meus agradecimentos aos nossos irmãos que têm orado, intercedido por nós, que têm nos auxiliado direta e indiretamente. Que Deus vos abençoe grandemente. Estamos nos recuperando a cada dia um pouco e o Senhor Deus vai nos dando graça, amados. Os irmãos veem a gente falando aqui, parece que está tudo normal. Fala, não, tá bom, tá legal e tal. Em nome de Jesus eu vou estar. Mas ainda estou me recuperando, a cabeça ainda não está legal, a mente, a visão, enfim, tá tudo no processo de recuperação, né? Então que os irmãos nos ajudem, porque a vitória é nossa em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento de aprendizado da Tua Palavra, que o Senhor deu a nós, Pai, a Tua Igreja. Abençoe cada vida, cada família, nos livra e nos guarda de todo mal, Senhor. Nos dê força, Pai, nos dê graça para vencermos os problemas e dificuldades, ó Pai, que nós temos a enfrentar e aquilo que o diabo tem tentado contra nossas vidas, Deus. E nos fortaleça para que nós estejamos firmes para o arrebatamento da Tua Igreja, Senhor. Que nós sejamos, ó Pai, de fato noiva do Cordeiro, para a honra e glória do Teu santo e adorado nome. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados. Fique na paz.